qual é a consequência de destruir a imagem do homem para a sociedade. Como fica a sociedade, ou como ficaria a sociedade, sem a figura masculina? Ela estaria construída como está construído hoje? E se o homem é importante para a sociedade? Se é, não seria importante para a família? A gente vai estar pensando nesse assunto aqui nesse vídeo. Já curte agora, já se inscreva, já ative o sininho. Essa ação de vocês é muito importante. A gente precisa acordar mais pessoas, precisa trazer mais pessoas para conhecer, para saber. E é através dessa curtida, dessa ação tão pequena, que a gente vai alcançar essa bênção para a vida de muitas mais pessoas e vai criar mais volume, mais força de pessoas que estão vindo para a realidade e entendem a realidade. O quanto as mulheres já estão percebendo a necessidade, a força do homem, a capacidade masculina, o verdadeiro papel que eles exerciam dentro de sociedade ou dentro da sociedade nesse tempo. Já tem muita mulher no mundo todo, o Espírito Santo está levantando em todos os lugares pessoas que perceberam e que decidiram se levantar e falar. E essas pessoas são importantes. Olha, eu quero que você escuta comigo aqui essa mulher americana, o que ela vai dizer, porque o que ela vai dizer, gente, é muito forte e muito importante. What do you think is the consequence when you degrade men, when you denigrate men over time and you say you have no value in this society, you are not wanted? Men ain't S-H-I-T, as women like to say. What do you think happens over time? Who do you think needs to lead households? Men do. Societies that fall because we don't have strong men. We need strong men. Men do. O que você acha que vai acontecer com o tempo? Se você só critica, se você só criminaliza, se você diz que não tem valor, aí ela coloca assim, você acha que não é necessário liderar as famílias? Mas ela vai para um ponto macro, né? Ela parte aí do micro, que é a família, e vai para algo maior. Presta atenção. Societies that fall because we don't have strong men. We need. Os homens ajudaram as famílias, então ela vai jogando isso. Os homens ajudaram as famílias, e aí ela coloca isso, tanto que no passado os homens sustentaram as famílias. E ela traz ela dá mais um passo violento. As sociedades caem porque não temos homens fortes. Então, a força do homem sustenta não só a família. Você acha que ele é importante na família? Você acha que eles sustentaram a família, que eles ajudaram a família? É basicamente isso que ela está dizendo. Eu vou te mostrar algo mais ainda que isso. Eles sustentaram a sociedade. A sociedade não se mantém sem eles. A sociedade cai porque não temos homens fortes. Então, precisamos de homens fortes para manter a sociedade. E muito mais do que só sustentar a família, eles sustentam a humanidade. Need strong men. What do you think is the consequence? E ela termina falando, precisamos de homens fortes, porque homens bons e fortes vencem o mal, não deixam o mal avançar e, nesse sentido, eles limitam o mal, eles também mostram o mal, e aí, quando ele mostra o mal, não deixa o mal avançar, criam leis, e quando criam leis, regulam o mal e reestruturam, porque não é só uma questão de punir e pesar contra o mal, porque homens bons, essa força do homem que vence o mal, ela vai punir e ela vai pesar, ela vai regular, mas vai reestruturar, vai ver aonde houve o erro, onde o mal teve uma chance de atuar e vai tapar essa brecha, esse lugar
para que o mal não continue avançando. Então, eles criam meios de impedir o domínio do mal. O homem forte é a força que não deixa o mal se fortalecer, criar um ambiente natural e favorável a ele, mas é um homem que impede o avanço do mal. E é justamente pela atuação dos homens ao longo da história, homens bons em unidade com Deus, porque não tem jeito de ser bom sem unidade com Deus. Um homem ateu é um homem que está à mercê das ideias que o mal plantou na cabeça dele. É difícil alguns homens ateus ouvirem a gente falar essas coisas, mas a gente precisa dizer, essa é a forma como eu creio. Então, quando eles renegam Deus, eles se liberam para muitas ações que são malignas. Deus é a essência plena do bem. E essa essência plena do bem é não aceitar nada minimamente mal, é se manter limpo, puro, porque é assim, onde Deus está, o mal ele nem quer estar, porque ele não tem como operar, ele não tem como agir, porque a força que age ali, que impera ali, é a força do bem. Então, esses homens bons, eles até hoje agindo no mundo, e foram pouquíssimos, para ver o tamanho da força do bem, impediram a destruição do mundo. Porque o mundo só não acabou ainda, porque os homens de bem agem, interferem, fazem o mal recuar, regulam, reestruturam, são o muro, são o limite, são os que trazem à luz a mentalidade, são os que, por serem luz, mostram o caminho, mostram as saídas, e isso é cuidar e zelar. O homem sempre cuidou e zelou, sempre protegeu, sempre trouxe segurança. Esse é o papel dos homens bons e homens fortes. Homens bons e fortes são bons e fortes em vencer o mal, em não deixar o mal tomar espaço, tomar força, tomar lugar, criar volume. Homens bons, eles são bons em não ser bom com o mal. Porque se você é bom com o mal, se você flexibiliza com o mal não flexibiliza. Ele avança, ele destrói, porque o mal não tem compaixão, não tem amor, ele não enxerga sexo, não enxerga idade, não enxerga capacidade, o mal não valoriza, o mal não constrói, não há nada de bom no mal. Essa é a condição. O mal jamais vai ter misericórdia, vai ter algum sentimento positivo nele, porque é o mal, é a força do mal. Não dá para esperar do mal nada de bom. Então, a força do homem de bem, o homem que dá lugar para o bem, somado com a força de Deus, torna esse homem extremamente violento e perigoso para o mal, não para o bem. Tudo que é bom, tudo que faz parte do bem, tudo que traz o melhor para a vida de todos e promove o zelo e o cuidado do reino, esse homem promove na face da terra e evita a destruição da terra. O homem tem um poder gigantesco. O homem precisa conhecer o tamanho do poder que existe na sua estrutura. Se ele não está aliado com Deus, ele tem poder, porque a estrutura masculina é uma estrutura de poder, foi criada debaixo da ótica de Deus para vencer, para derrubar, para ser mais forte que a mais forte fera que existe na face da terra, seja essa visível ou invisível. Essa estrutura masculina foi criada para controlar a maior força que existe aqui na face da terra, seja ela visível ou invisível. Essa é a condição dessa estrutura. Então, é uma estrutura de poder. Mesmo que esse homem
repudie Deus, não aceite Deus, a estrutura continua tendo poder. Contudo, se esse homem se alinha com Deus, essa estrutura se torna incalculavelmente mais poderosa, no nível de ser praticamente impossível de ser vencida pelo mal, quando aliado com Deus. O homem precisa entender o seu poder. E aí nós encontramos na face da terra os homens bons e os homens fortes, que são os homens que já perceberam. Esses são muito poucos, mas esses daí carregam toda a força e levam aqueles que só vão. E aí nós temos outro tipo de homens, aqueles que precisam ser liderados, que se o outro for, ele vai também, porque ele tem a percepção da força, mas não vai se outro não for. E tem os que estão apáticos, indiferentes, esse é outro tipo de homem. E esses daí acordam muitas vezes, ou alguns nunca vão acordar, mas os que acordam se juntam e somam, e tem os que estão dormindo, que nem têm percepção do que está acontecendo, nem do poder e da capacidade que tem, não tem, estão dormindo, não sabem o papel que tem, se a coisa vai para um lado, ele vai também, se vai para outro, ele vai também. E esse daí também, quando alguns vão, muitos acordam, se despertam e também vão. A gente precisa entender essas diferenciações e chacoalhar todos esses homens para que eles saiam, porque todo homem tem o poder de ser o homem forte e o homem bom, o homem que está na frente, porque todos foram criados debaixo da mesma ordem: dominar, liderar, assumir a frente. Homens fortes são aqueles que vencem o mal, são aqueles que são capazes de salvar a sociedade, a família, são capazes de trazer tudo para todos. Olha, não sai daqui sem deixar o seu comentário, não saia daqui sem conhecer os meus livros. Deus estabeleceu uma ordem, Deus criou o homem com força e poder. Quer ele creia ou não em Deus, ele tem um poder gigantesco na sua estrutura. E você precisa conhecer o poder do homem que está no biológico e que pode ser somado à unidade com Deus, tornando você um homem imparável aqui na face da terra. Além dos meus livros, tem 2 treinamentos lá no Seja Membro, mais vídeos da atualidade, mais PDFs, muito material lá. Vai lá, faz essa parceria com a gente, nos ajude a continuar aqui produzindo esse conteúdo para você e, de quebra, também traga conhecimento e desenvolvimento para a sua vida. Olha, que Deus multiplique esse conhecimento no seu coração e abençoe a sua vida, em nome de Jesus.